Eu fiz uma pergunta no Instagram: qual a sua maior dificuldade na odontologia? E eu já sabia que muitas pessoas iam falar sobre vendas, que a maior dificuldade era vender. Bom, não dava para escrever tudo que eu gostaria num texto e postar lá, então eu resolvi gravar um vídeo. Eu queria dizer que vendas é um processo, é uma construção e que existem vários detalhes que compõem o processo de compra, né? A decisão de compra do cliente, né? Primeiro, a percepção que você gera para ele, a experiência que ele tem ao chegar no seu consultório, né? Ao seu estabelecimento, a forma como ele é abordado. Então, toda essa jornada do cliente, então, venda está atrelada à jornada do cliente. Todo esse processo, todos esses detalhes na jornada dele vão ajudar ou não na decisão de compra. Essa semana eu falei sobre marketing sensorial e falei que existe uma atmosfera favorável à decisão de compra. O que é isso? Todos os fatores, né? O tom da voz, o clima, a agilidade no atendimento, o processo como ocorreu, a forma como foi comunicado, tudo isso gera uma atmosfera favorável ou não à decisão de compra. Eu sempre falo para os dentistas que o valor cobrado tem que ser justificável. Então, se o seu cliente, quando ele ligou para o seu consultório, ele foi bem atendido, bem informado, bem orientado, ele chegou ao seu consultório, um lugar bacana, teve uma boa acessibilidade, um visual bacana também, um aspecto limpo, organizado. Quando você atendeu ele, você mostrou empatia. Então, existe uma etapa do processo de venda que eu chamo de abordagem estratégica, que é onde você conhece seu cliente, onde você realmente se envolve com a dor dele e passa segurança. Passa segurança no sentido de que você diagnosticou bem e que você é a melhor pessoa para tratar esse problema. Então, todo esse percurso, né, todo esse trajeto que ele faz, pode colaborar ou não no processo de venda. Ok, você não pecou em nada, seu consultório conseguiu cumprir perfeitamente essa jornada do cliente. Aí tem um ponto que hoje, né, tá ainda mais, digamos que em alta, que é a parte de negociação, que é as facilidades, né, na hora do pagamento. Então, quando você vai passar um plano de tratamento para o seu paciente, os valores desse tratamento, tem a forma como você passa, o paciente tem que entender que aquilo que você está passando ali realmente é necessário para ele, que aquilo ali vai resolver um problema dele, que ele precisa daquilo e que você vai resolver da melhor forma. O ideal é que você consiga mostrar com algum tipo de ferramenta, né? Talvez através de fotografia, testes, não sei, talvez através de um portfólio que você possa mostrar para ele de casos parecidos que você conseguiu finalizar, para que ele se sinta seguro, entenda o problema dele e entenda também o processo da solução. Então, a forma como você apresenta isso, seja impresso, seja visual, impacta. E as facilidades em relação ao pagamento. Então, hoje a gente sabe que ter uma maquininha de cartão de crédito no consultório ajuda, boleto, perguntar para ele, né, como fica bom para ele. Então, eu sempre falo que uma pergunta-chave para ajudar na decisão de compra é perguntar para o paciente como fica bom para você. Você se organizou para poder fazer esse tratamento? O importante é que a gente vai resolver seu problema, tá? Me fala como fica bom para você e a gente tenta ajustar. A gente vai achar um caminho para que fique bom para os dois lados. Então, assim, não é um processo fácil, é um treino. Eu sempre falo que quando o dentista ele vai passar um orçamento, ele vai de fato vender um tratamento, ele tem que estar muito bem preparado, ele tem que ter muita segurança, né, ao falar. Então, ele não pode gaguejar na hora do preço. Então, são vários detalhes. Se você é dentista, tem vergonha de passar preço, não sabe quanto custa o seu procedimento,
eu oriento, eu indico que você primeiro se prepare, saiba falar sobre o problema, saiba falar sobre a solução desse problema e saiba também apresentar uma proposta financeira. Se você não tem segurança, você sabe quanto custa, sabe quanto que deve quanto deve cobrar por esse procedimento. Se você sabe isso, mas você tem vergonha, treine uma pessoa capacitada. E quando você for direcionar esse paciente para essa pessoa, venda essa pessoa. Olha, eu vou estar te encaminhando para fulana de tal. Ela é a pessoa responsável pelo administrativo do consultório. E eu vou pedir para ela fazer o que for melhor para você, para ela facilitar o máximo para você. Mas é com ela que você vai negociar, tá? Ela é a melhor pessoa para tratar isso com você. E fique tranquilo, porque eu vou pedir para ela para tentar o que for possível para flexibilizar o máximo que for, porque eu quero resolver seu problema. Eu não quero que você saia daqui sem ter já marcado o seu retorno para a gente finalizar isso, tá? Porque eu não quero mais que você se estenda com algo que te incomoda, com algo que está atrapalhando. Então, o seu discurso tem que estar muito alinhado com o discurso da pessoa que vai cobrar, ou se for você que vai fazer a cobrança, você tem que estar muito seguro de quanto que vale aquilo ali, quanto realmente vale. E uma dica, na verdade eu dei várias aqui, né? Cuidar da jornada do paciente, conhecer seu paciente, aplicar uma ficha de abordagem estratégica, que em outro momento eu posso falar aqui, apresentar para eles casos semelhantes que você finalizou, apresentar uma proposta financeira de forma visual bacana, né? Eu falo que a embalagem do serviço em odontologia muitas vezes é um papel timbrado, um papel com a logo, com a pasta bonitinha. Isso te coloca numa percepção de valor muito maior, né? Torna o valor cobrado justificável, tá? E outra dica, ter várias formas de recebimento. Então, pergunta para ele se fica bom dividir no cartão, se fica bom para ele fazer uma entrada à vista. E uma coisa super importante, não dê desconto sem ele pedir. Se ele falar assim, olha, você me dá um desconto, fala assim, olha, eu vou facilitar para você. Como é que fica bom para você pagar? Dependendo de como você puder pagar, a gente consegue reduzir. Você consegue dar uma entrada? Se você conseguir dar uma entrada, a gente consegue sim melhorar, porque a gente vai reduzir custos administrativos. Então, todo desconto tem que ser justificável, tá? Então, venda é processo, tá? Venda é conquista, venda é construção, venda é detalhe. Então, não negligencie no processo de vendas, não negligencie na experiência do seu paciente, tá? Sirva uma água para ele na hora da negociação, combine com a sua auxiliar, a sua secretária, para na hora que você estiver conversando com ele, ela entrar com uma taça de água, oferecer uma água, oferecer um cappuccino, um café. Se ele tiver com fome, tenha sempre no seu consultório um bolinho, um sequilho, porque cliente com fome não compra nada, não escuta nada. Mas, obviamente que nem sempre você vai fechar, tem outras questões também, que pode ser que ele não esteja realmente, aquele procedimento que ele deseja seja inviável financeiramente, por mais que você dê várias opções, seja inviável, você tem que estar preparado para isso, tá? É treino, é segurança, tá? Mas é possível, tá? Uma outra dica bacana é você explorar os recursos visuais. Tenta fazer um planejamento um planejamento digital do sorriso para que ele se veja. Tente dar o quanto mais você tiver ferramentas que dê previsibilidade do tratamento, melhor para ele. Provas sociais, depoimentos de pacientes, isso tudo ajuda na decisão de compra do paciente. A gente fala muito de vender, mas na verdade a gente não vende, o cliente que decide comprar, tá? E a gente precisa conquistar ele nos 5 sentidos, cuidar de todos esses processos para que a venda aconteça. Esse post foi útil para você? Comenta, compartilha, salva, me fala para que eu continue aqui colaborando da forma que eu acredito que é útil. Mas eu preciso saber, tá bom?
Até a próxima!